Olá! Boa noite! Boa noite, meninas! Boa noite, a paz do Senhor! Boa noite! Glória a Deus! Ei, Cris! Boa noite! Paz do Senhor! Para quem tá entrando, boa noite! Glória a Deus! Vamos ver quem vai entrando. Glória a Deus, aleluia. Ei, Pamela, boa noite. Glória a Deus. Ei, Rafa, boa noite. Já vou te chamar. Ei, Dri, boa noite. Ei, boa noite, Rafa. Tudo bem? Põe um louvor aqui para as meninas eu ouvirem enquanto elas vão entrando rapidinho, tá? Ei, Natália, boa noite. Vamos louvar um louvor aqui. Louvar um louvor, Elton? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Glória a Deus, boa noite, meninas. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebrando nosso coração, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor, nesta noite. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Diga para ele nessa noite aí. Sonda-me, o Senhor, ele te sonda. Quebranta-me, transforma-me. Só ele pode transformar a sua vida. Usa-nos, Senhor, nessa noite, ó Pai. Usa-nos como um farol. Glória a Deus, aleluia, amiga. Tá dando eco aí?
Deixa eu pôr um fone que eu tô te ouvindo. Não, pera. Glória a Deus. Boa noite, Rafa! Tudo bem? Glória a Deus! Boa noite, meninas! Sejam super bem-vindas! Sejam super bem-vindas! Deixa eu baixar aqui. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vai nos dizendo aí, por favor, se a gente pode começar. Glória a Deus! Usa-me, né? Que o Senhor nos use, né, Rafa, nessa noite, para a gente transbordar o amor dele. Deixa eu ver. Boa noite, meninas. Não vai dar para dar boa noite para todo mundo igual eu falo, mas boa noite para todas. Que a paz de Deus, né, esteja com todos vocês nesta noite. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começar? Quer fazer ou eu começo, Rafa? Senhor, obrigada, Pai, por este privilégio, Pai, de estarmos aqui. Eu, a Rafa e todas essas mulheres e homens, quem estiver aqui conosco neste momento, ó Pai. E aquelas pessoas que vierem a ver, ouvir esta mensagem depois, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai. Nós cremos no Senhor, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, de todas as situações. E, Pai, nos transforme, ó Pai. Nos usa, faça de nós, ó Pai, o teu querer, ó Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela vida da Rafa. Pai, continue, ó Pai, abençoando ela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, eu quero apresentar para vocês a Rafa. Né? A Rafa, eu não tenho o privilégio de conhecê-la pessoalmente ainda. Espero que um dia, né, eu tenha esse privilégio de te conhecer pessoalmente. E eu me identifiquei com a Rafa desde o primeiro instante, né? Eu procurei a Rafa por causa de um livro, eu lembro, não esqueço desse dia. E aí a gente começou a conversar, né, Rafa? Fala que Deus nos conectou por causa de um livro. E desde então a gente vem se falando aí sempre que dá. E a Rafa tem uma história, assim, um pouco que nós conversamos, eu vejo que ela tem uma história muito parecida com a minha, e nós temos muitas coisas em comum, acho que você nem sabe disso. Eu tenho um projeto muito parecido com o seu projeto. Cada uma, né? Para quem não sabe, a Rafa não é de Belo Horizonte, eu sei que tem muita gente de BH e de outros estados aqui. A Rafa é de onde, Rafa? Conta para nós o sotaque. Tem muita gente aí que eu não conheço. Meu nome é Rafaela. Eu sou de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Tá? Tem que falar a idade. Tem, né? Tenho 34 anos. Como a Fran acabou de falar, a gente se conheceu através, né, do Pablo, né? Questão dos livros, não foi? Você também é L4. Isso. A gente se conheceu, foi nessa vibe aí de lives. E tá travando. Será que é o seu que tá? Aqui pra mim, o seu tá travando. Tá travando pra vocês aí também, menina? Tá um pouquinho. Será que é o meu ou não? Será que é o seu? Não, voltou. Voltou? Acho que tá, voltou. Esse aqui é o meu filho, Matheus Cauã. Fala oi, pessoal. Ei, Matheus! Não tem como te dar o celular agora. É criança, Rafa. Ao vivo assim mesmo. Então, nem me perdi. Estava me apresentando, né? Falei de onde eu sou. Isso. Em relação ao nosso sonho em comum, fala um pouquinho. Aí começa a falar sobre o nosso tema. Fala um pouquinho aí para as pessoas. Então, meninas, para quem me conhece, sabe que de uns tempos para cá minha vida tem sido transformada, né? Não só fisicamente, né? Mas interiormente, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre a transformação, sobre o que Deus faz, né, na nossa vida. Né? Todos nós que estamos aqui,
Nós cremos, né, em um único Deus, né, e nós cremos que Deus, ele é Deus capaz de fazer mudanças. E para fazer um embasamento do nosso bate-papo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Jeremias, né? Não só Jeremias, né? Mas assim, Deus, ele tem um prazer em transformar vidas, né? Mudar comportamentos e restaurar homens. Eu tive a minha vida restaurada por Deus, né? E eu não, de todo esse tempo que eu tenho feito lives, Rafa, eu nunca contei para as meninas aqui o porquê que eu comecei, para os meninos também, né? Tem meninos aqui. Por que eu comecei a fazer as lives? E hoje eu vim para poder nós falarmos um pouquinho sobre isso, sobre o nosso posicionamento, né? Deus vinha transformando, né? A transformação, ela é diária, ela não é do dia para a noite. Às vezes nós queremos a mudança do dia para a noite e a mudança não acontece do dia para a noite. E Deus tem um prazer em transformar nossas vidas. E eu quero citar para vocês algumas pessoas, alguns personagens na Bíblia que tiveram a vida transformada, e não só a vida, né? Os nomes deles mudaram também. Por exemplo, Abrão. Abrão deixou de ser Abrão para ser Abraão. Né? Sarai, deixou de ser Sarai para ser Sara. E aí temos Saulo, né? Que deixou de ser Saulo para se tornar Paulo. E aí, a transformação... E tá travando, Rafa. A transformação... Deixa eu ver se a Rafa volta. Tô travando. Dia para a noite. Muitas vezes... A Rafa saiu, travou dela. Vai voltar. E aí, a transformação, ela não é do dia para a noite. A transformação, ela é constante. E nós precisamos tomar uma decisão de sermos, né, transformados. Deixa eu chamar a Rafa aqui de novo. Deixa eu guardar a Rafa. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, Rafa, preocupa não. Mas agora melhorou, né? Então, o nosso tema é transformação. Eu estava falando, Rafa, que várias pessoas, né? A Bíblia, ela é meu manual. Eu sigo ela como meu manual de vida. E toda vez que eu vou tomar qualquer decisão sobre a minha vida, sobre alguma situação, se está na Bíblia, ok. Se não está na Bíblia, eu repenso. Né? Essa é a minha visão, sabe? E aí eu estava falando com vocês que a transformação, Deus tem um prazer em transformar a nossa vida. Né? Eu tive uma infância difícil, né? Não é o caso que eu vou dizer aqui, hoje nós estamos aqui para escutar a Rafa. Né? E Deus, ele, ano após ano, ele foi transformando a minha vida. E eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, a Miriam, a Ruth... Né? Quem mais? A Camila, né, Camila? A Camila teve a vida dela transformada, principalmente agora na quarentena. Várias outras pessoas, Juliana, a Gi, todos nós temos uma história de transformação, né? E eu gosto muito, quando eu lembro de transformação, Rafa, não sei se você concorda, mas logo vem a borboleta. Sim. Logo vem a borboleta que deixa de ser largata. E para ela se tornar uma borboleta linda, ela fica dentro daquele casulo espremidinho ali, né? Ela passa pelo processo. Passando por aquele processo de transformação até que ela bate as asas. Na natureza, outro animal que vem, quando eu falo de transformação, a águia. A águia, ela vive 40 anos. Depois de 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. Morrer, né? Ou ser transformada. E a transformação, muitas vezes, eu vou ser ousada em falar, dói. Eu não vou falar que muitas vezes não, a transformação dói. Dói no nosso caráter, dói né? Dói de alguma forma, dói em nós. Da mesma forma que a borboleta é espremida dentro do casulo, que a lagarta é espremida dentro do casulo, e a águia, ela tem que arrancar todas as unhas, as penas, enfim, para viver mais tempo. Assim é a transformação na nossa vida.
E aí, quando eu fui pensar sobre transformação, lembrei das pessoas que teve os nomes mudados na Bíblia, tipo Abraão, igual eu falei para você, Sarai, Saulo, né? Abraão tornou Abraão, Sarai, Sara, Paulo. E aí, acho que na transformação, o Rafa, e eu vou passar a palavra para você, acho que é a transformação mais assim, não vou falar que é mais dolorosa, porque cada um sabe o tamanho da dor, mas a transformação que eu acho assim mais dolorosa é no nosso caráter, quando o nosso eu tem que morrer e quando o nosso caráter é moldado, né? E essa foi uma transformação que eu passei, que me doeu muito, mas essa transformação que é feita, que ela é constante na minha vida, eu falo que ela é diária, porque cada dia eu aprendo algo diferente. Ela tem me moldado para me tornar a Fran que eu tenho me tornado, para me posicionar como eu tenho me posicionado. E tudo valeu a pena. Antes eu sofri, mas hoje eu olho para trás e falo que eu me sentia uma largatinha dentro do casulo, sabe? Que agora eu tô começando, tô começando a soltar as asinhas por dentro do casulo para poder soltar voo. E eu quero que você compartilhe com nós sobre a sua transformação. Amém. Olha só como que a gente está numa conexão, sabe? Do alto. O versículo que você falou é o versículo que eu tinha separado. Caraca, é incrível, tá? Mas amém, é assim mesmo. Então, o que eu entendo como transformação? Primeira coisa, a gente tem que olhar para dentro de nós. E a gente tem que identificar o que a gente precisa ser transformado. Porque todos nós temos algo na nossa vida que precisa ser transformado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando eu costumo conversar com o Senhor, sempre falo, Senhor, vê se há algo em mim, algum desejo mau e guia-me pelo caminho eterno. E sempre tem alguma coisa, porque a gente é transformado. Sempre tem, sempre tem. Porque a gente... eu acho que essa decisão não tá legal, eu acho que isso tem que ser mudado. Sempre tem alguma coisa, porque a transformação é algo diário, entendeu? A gente sempre vai ter que mudar e transformar alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é isso. O que eu preciso ser transformado? E a transformação tem que começar dentro do nosso coração, porque se tiver raiva, mágoa, dor, falta de perdão, ódio, você não consegue ser transformado. Porque dentro do coração que começa a fluir, né? Coisas boas. Se você não mudar dentro do seu coração, o que vai sair dali? Entendeu? Você não consegue ser transformado se você tiver dentro do coração coisas ruins. Então, sempre quando vocês forem falar com o Senhor, sempre fala, Senhor, vê se há algo em mim, algum desejo mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso daí é algo que eu sempre falo nas minhas orações, para que cada dia Ele vai me transformando. Outra coisa também, as pessoas falam assim, não, isso aí, hoje eu tô lendo um versículo, amanhã eu vou num culto, tudo. Mas as pessoas acham que tem que somente mudar, não transformar. Mas só que mudar, você volta. Você volta rapidinho, porque assim, mudou assim, não, amanhã eu tô cansado, amanhã eu não vou mais não. Você tem que entender que você precisa ser transformado. Por quê? A mudança volta, a transformação não volta mais. É igual o Pablo deu um exemplo. Não, vou mudar, vou pensar em exemplo. O suco, a laranja, vamos lá. Ainda bem que você mudou o exemplo. Não, né? Quando você vai fazer uma laranjada, você pega as laranjas, né? Você coloca no liquidificador lá, ou então no espremedor, vamos dizer assim. E você vai fazer o que com ela? Você vai transformar a laranja num suco. Não tem como você voltar atrás e querer as laranjas de volta? Não tem como voltar. Esse é o processo. Quando você muda da fruta para um suco, ela se transformou numa laranjada. Entende? É assim. Quando você está no processo de transformação, as coisas passadas, suas crenças passadas não voltam mais. Entendeu? Coisas que você pensava ruim, coisas que até mesmo assim que quando você vê pessoas ao seu redor prosperando, vamos dizer assim,
Você olha assim, nossa, fulano tá assim, ciclano. Isso não passa nem pela sua cabeça, que as pessoas às vezes ficam com esse ressentimento, esse pensamento em respeito das pessoas. Mas não, quando você está transformado, você fica feliz. Você torce pelas transformações das pessoas, você torce pela vida, para que tudo dê certo. Aí eu... A minha logo é essa, transformada para transformar. Transformada para... Né? Porque Deus, ele nos transforma para que possamos transformar, né? E quando a gente está nesse processo de transformação, é nítido, porque aonde você vai, você quer deixar o rio de Deus fluir na sua vida. Aonde você vai, você quer transbordar. Você quer falar do amor de Jesus. Você não se conforma de ver alguém que não esteja com a vida transformada. Você quer fazer de tudo que a pessoa comece a enxergar como você enxerga. Só que dentro desse, abrindo um parênteses no que você está falando, Rafa, muita gente acha que a vida sendo transformada acabou os problemas. Não. Acabou as dívidas, acabou os problemas, acabou tudo, né? Não, agora vou morar dentro de um casulo agora. Acabou tudo. Não, pelo contrário, né, Rafa? Aí que vem, eu não sei se você vai concordar comigo, mas aí que eu acho que as situações vêm para nos espremer, tá? Você tá sendo transformada? Então, deixa eu apertar mais um tiquinho o seu casulo. Mas aí é que tá. Então, você tem que amar os problemas. Que não são os problemas né? que fazem você amadurecer. Entendeu? Todos os problemas, pelo menos na minha vida, eu tenho certeza que você vai concordar. Foram para quê? Para te tornar quem você é hoje. Então tem muitas pessoas que fogem dos problemas, mas eles não estão entendendo que os problemas são oportunidades. Se a gente colocar na cabeça uma mentalidade que os problemas são oportunidades para que a gente possa amadurecer e passar do mesmo para um outro nível, cara, muda. Porque você só consegue passar para outro nível se você conseguir sanar aquele problema, que senão pode notar, ele volta para você. Ele volta para... Tipo assim, você não aprendeu... Para te moldar. Você não aprendeu... falamos junto. Você não aprendeu, vamos voltar com esse problema para que você passe por ele e aprenda alguma lição com ele. Ele sempre volta, não tem jeito. O problema sempre volta. Verdade. Entendeu? Você falou assim de um versículo que as coisas velhas se passaram, e tem um versículo que eu amo, né? Eis que tudo se fez novo, né? Aqui é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, né? Quando a gente passa por um processo de transformação, igual você falou, as coisas do passado passou. Passou, verdade. Eu separei um versículo que está lá em Romanos 12:2, que está assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Por que eu separei esse versículo? Porque a gente não pode se conformar. As situações que às vezes aparecem na nossa vida, muita gente se conforma porque não quer sair do lugar. Ah, minha vida é assim, entendeu? Caçula tá confortável. Tá muito confortável, eu quero viver assim, porque não tem jeito, a minha vida não tem jeito. Mas como assim não tem jeito? O que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito? Não, aqui a palavra fala, não vos conformeis com este mundo. A gente não pode se conformar. Se eu tivesse me conformado com tudo que me aconteceu, eu não estaria nem aqui falando com você. Entendeu? Eu decidi pegar todas as minhas dores e colocar como degraus para superar cada coisa que me aconteceu. Ô, Rafa, eu tenho uma Bíblia que tem uma linguagem contemporânea. Sim. E a linguagem bem atual. E olha como é que tá escrito. Eu gosto sempre de fazer umas comparações de Bíblia, e essa aqui eu gosto muito da linguagem dela, sabe? Sim. E olha só o que tá falando aqui, ó. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Aí eu tô indo pro 3, né? Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em você
uma verdadeira maturidade. Olha que diferente, mas assim, olha que forte que é. Ó, eu Muito gostei. forte. Na minha Bíblia tá até marcado aqui, tá A minha vendo? também. Mas assim, achei muito forte. E é isso assim, e é assim mesmo que acontece. A gente vai desenvolvendo maturidade. Por isso que o Pablo bate na mesma tecla. Ame problemas. Entendeu? A primeira vez que eu ouvi ele falar isso, eu falei, você é doido? Como assim que eu vou amar problemas? Isso não tem lógica, mas pensa. Pensa pela forma de que tem lógica para que você possa passar para o outro nível. Tem muita lógica, Verdade. entendeu? Porque senão os problemas nunca vão ser cessados, vão voltar novamente para você, né? Exatamente. E assim, e a transformação, tem uma frase também que entra dentro de transformação, o que eu falo muito, que eu gosto muito, o Rafa, não está na Bíblia, mas se você quer algo novo, você precisa, né, mudar, né? Mudar. E mudar é o quê? É ser transformado, né? Então, assim, se você quer ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que nunca fez. Verdade. Então, às vezes, a pessoa quer passar por um processo de transformação e ela não quer mudar os hábitos dela, né? Então, assim, o processo de transformação, eu falo muito. Eu tive meu casamento restaurado, eu ainda não contei isso também em live, mas assim, e a restauração do meu casamento, eu tive duas opções. Ou eu aceitava a restauração do meu casamento de Deus, né, para o meu casamento, e mudava a minha atitude, porque eu sabia que eu já tinha feito coisas, negligenciado coisas no passado. Então eu tive duas formas de pensar. Ou eu continuo no mesmo erro, ou mudava de atitude, ou mudava meus hábitos, né, dentro do meu casamento. Então, Mas você eu quis trazer isso. Você reconheceu. Né? Eu aceitei. Né? Eu aceitei. Então, assim, um tópico que eu anotei muito para o nosso bate-papo aqui, que a transformação, para haver a transformação, tem que mudar hábito. Né? Igual eu citei a borboleta para você aqui. A borboleta, ela continuou sendo largata? Não. Ela teve que mudar. Né? Se pensa assim, eu fico pensando assim, viajando na maionese, assim, viajando na maionese é ótimo. Eu fico viajando assim. Se alguém virar pra lagarta e falasse assim, se você fosse uma lagartinha e falasse assim, Rafa, pode ficar tranquila, você vai ficar espremidinha aí dentro desse casulo, mas você vai voar, vai valer a pena todo esse processo, porque você vai voar, e você vai ganhar cores, e você vai ser assim, assado. Você ia acreditar? Passando por aquele momento de tremida? Não. É aí que tá. A gente nunca acredita. A gente nunca acredita quando a gente está no aperto que aquela situação que a gente está vivendo vai passar. Porque às vezes situações são tão complexas ao ponto da gente achar que não tem mais chance, não tem mais oportunidade pra gente. Só que aí é que tá. Cadê a fé nessa hora? Entendeu? Aí a gente tem que praticar o exercício da fé e acreditar que as coisas vão mudar sim, porque Deus está no controle. Isso se você deixar, Deus está no controle da nossa vida. Entendeu? Verdade. É porque muita gente tem fé aqui, Rafa, na cabeça, no cérebro, né? Mas a fé, ela, né, é do coração. Você tem que acreditar com o coração. Eu sempre falo isso, né? Não aqui, aqui. Né? Mas pode continuar, tô querendo ouvir você. É que você falou da fé, lembrei de algo aqui. Eu tenho meu caderninho dos sonhos, né? Que ele fica aqui pertinho, né? Tem 3 anos que eu faço meu caderno dos sonhos. Os 3 anos eu coloquei os meus sonhos, sempre acreditei, nunca deixei de acreditar. Só que eu comecei a fazer um exercício diferente esse ano. Depois que eu comecei a acompanhar as lives, né? Porque eles falam muito pra gente estipular datas, entendeu? E decretar que aquele sonho vai realizar. Então eu comecei a fazer isso esse ano. E virou uma chave na minha vida, assim, ó, muito rápido. Muito rápido, né? Quem conhece o que aconteceu a respeito da live do Kaiser e tudo, eu orei uma vez, numa noite anterior, no outro dia, porque eu decretei que isso ia acontecer. Então, o que está acontecendo na sua vida, quem está assistindo aí? O que falta para a chave virar? Será que é um decreto? É uma autoridade? É uma fé? Que vem de Deus. Entendeu? Porque quando você tem a conexão do alto, que fala conexão vertical, bem íntima, com relacionamento, mas é muito mais fácil também.
porque Deus nos mostra, Deus nos livra, entendeu? Porque às vezes também tem situações que a gente está orando, que a gente está pedindo também, sem saber se é da vontade dele. Esses dias eu falei com o pessoal do grupo que a gente tem que tomar muito cuidado ao pedir as coisas para o Senhor. Porque a gente precisa saber qual é a vontade dele, que a vontade dele não é boa, perfeita e agradável. Hoje eu posso querer alguma coisa que eu acho que é bom pra mim. Tá escuro aí onde eu tô? Porque aqui pra mim parece que tá escuro. Tá, um pouquinho. Não sei por que. Clica na tela do seu celular. Okay. Só clica pra ver. Tá um pouquinho estranho. Aí que eu parei, onde eu parei? Aí que eu falei que a gente não sabe o que é bom. A gente nunca sabe, mas Deus tá vendo o que vai acontecer, porque ele planejou a nossa vida, entendeu? Só que às vezes, o que acontece? Ele escreve a nossa vida com lápis. Por que com lápis? Por causa do livre-arbítrio. Porque a gente pode vir com a borracha e pode apagar os planos dele e querer que os nossos planos fiquem no lugar do que ele escreveu. E aí, como que você vai fazer com isso? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões, porque decisões decisivas em fases transitórias pode fazer um reboliço na sua vida e depois, para consertar, é muito pior. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar a borracha e apagar os planos de Deus que ele faz com lápis, porque a palavra dele fala que nós temos o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio a gente tem que tomar decisões muito certas daquilo que a gente vai fazer. Porque tem coisas que não tem como mais voltar. Né? É igual quando a gente pede paciência para Deus, né, Rafa? A gente pede paciência, Deus me dá paciência. Aí vem um monte de situações para nos testar se a gente está sendo paciente. Né? É muito forte isso. E aqui, ó, eu coloquei, né, o primeiro ponto, mudar os hábitos, né? E a mudança de hábito não acontece da noite pro dia. Eu comecei falando da borboleta, né, do casulo, enfim, da largata. Ela não, eu vou usar ela de novo como exemplo, né? A gente não muda da noite pro dia. Ela também não se torna borboleta da noite pro dia, né? Não acontece sem dor, né? Não acontece sem esforço. Lembra do que você falou sobre a decisão? E só acontece mudando os hábitos, criando novos hábitos, bons hábitos. Tu conseguiu melhorar a escuridão? Tô tentando achar alguma coisa aqui para ver se... Eu não sei por que tá escuro. Agora com chuvinhas de ouro. Mas pode ir falando. Mas então, assim, a transformação, né, começa através de novos hábitos, né? Não acontece da noite para o dia, enquanto a Rafa vai mudando ali. Não acontece da noite para o dia, não acontece sem dor, não acontece sem esforço, e acontece quando a gente, né, cria novos hábitos, né, bons hábitos. E um outro ponto também que eu falo que é a transformação, muitas vezes, Rafa, a nossa transformação, até abrindo aqui Gálatas 2:20, a transformação, às vezes a gente precisa de alguém para nos incentivar. Sim. Não é que aquela pessoa vai fazer a transformação em nós, porque quem é o único que é capaz de, né, fazer a transformação é Deus, mas quando nós deixamos que Ele faça, através da nossa decisão, que é o que você disse. Mas uma coisa que eu anotei aqui também, que é a transformação, quando nós temos alguém que nos estimula, que nos ajuda, que nos, vamos dizer assim, nos discipula, né? A transformação, ela, né? Eu falo que ela, não é que ela se torna mais fácil, né? Mas nos ajuda no processo da transformação. Você concorda ou não concorda? Concordo. E essa pessoa que a gente escolher para estar nos ajudando, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ser pessoas que cumpram princípios, entendeu? Tem que estar dentro, dos princípios. E é uma pessoa que você vê que acredita de verdade em você. Porque não adianta você colocar uma pessoa só porque a pessoa é legal, mas a pessoa não acredita em você. Entendeu? Porque isso vai atrapalhar o seu processo. Entendeu? Isso é muito importante. Verdade. Exatamente. E outro ponto que eu coloquei, né, que a gente já está falando dele desde o início,
é que a transformação, ela acontece através do confronto, né? Quando você confronta você mesmo, né? Quando você decide, é quando você vê que você... Porque não existe transformação onde que você acha que não tem necessidade de haver. Então, quando você vê que há necessidade de transformação, né? A gente precisa desse confronto, né? Desse confronto com nós mesmos, confronto com tudo, né? E essa transformação só acontece através da ação de Deus, não tem como, né? Não tem como, não sei, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui nos ouvindo acredita, tem a mesma fé em Deus do que nós temos, né? Então, assim, a transformação ela acontece com Deus, né? E aí, Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele. Melhorou, Rafa. O que aconteceu? Então é a tela. Não, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Não tá contra a luz do seu celular, não? Porque na hora que você pôs a mão assim, ficou clarinho. E por que tá escuro? Pelo menos assim, eu tô te vendo. Teve um dia que eu fiz uma live que a gente só escutava a minha convidada, Nossa. né, Camila? Ela tá até aqui. Porque a imagem dela não aparecia. A gente tentou, falei, não, nós vamos fazer, porque o inimigo tá tentando, né, nos atrapalhar aqui. Não vai ser a luz, não. Nós estamos te vendo, você é linda. Nós vamos, né? Deus vai dar tudo certo. Mas assim, Gálatas, no versículo, quem tiver quiser abrir, versículo 2, no capítulo 2, no versículo 20, fala um versículo que tem muito a ver com transformação. Né? Quando nós decidimos ser transformados por Deus, fala o seguinte, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né? Então, quando nós nos deixamos ser transformados por Deus, não é mais nós que vivamos. Por mais que a gente está aqui, ó, vivendo, não é nós. Nós nos deixamos, né, sermos conduzidos, é o que você acabou de dizer, sermos conduzidos por Deus. Os planos nossos não fazem mais sentido e nós decidimos viver os planos de Deus, né, Rafa? Com certeza. Os planos dele sempre são perfeitos. Os nossos não. Né? E qual foi uma a gente está falando de transformação, Rafa? Qual que foi a maior transformação que você teve na sua vida, se você puder contar assim para nós? Então, seu testemunho. A maior transformação é eu estar aqui falando com vocês. Estou vencendo só por hoje a timidez, porque eu jamais estaria falando aqui, porque para mim era muito difícil ter que falar assim, em público. Quando eu tinha, assim, apresentação na escola, eu nunca falava, sempre deixava para as minhas amigas, porque para mim aquilo, nossa, eu chegava a suar, assim, sabe? Até hoje eu fico um pouquinho nervosa, mas assim, é só por hoje, entendeu? Quando a gente vai enfrentar algo que a gente vê que tem dificuldade, entenda, é só hoje que você vai fazer. Então, quando eu peguei isso... Não se cobrar. Quando eu peguei isso, só hoje, Rafaela, você vai falar. Amanhã não, só hoje. Então aí eu tô trabalhando. Aí hoje já tô fazendo live, às vezes eu faço live sozinha também, entendeu? E assim, as palavras nem saíam da minha boca. Nem saíam, eu gaguejava horrores, entendeu? Só que hoje tá saindo, tá fluindo. Mas tudo por quê? Relacionamento com Deus. Coloquei diante a Ele tudo que eu vi que eu precisava mudar. Tudo que eu vi que eu precisava transformar. Porque a palavra do Senhor mesmo fala que a timidez, a gente não vai herdar o reino do céu se a gente for tímido, não é mesmo? Então eu falei, Senhor, eu preciso melhorar isso na minha vida. Porque eu sei que através da minha vida, pessoas serão libertas, curadas e transformadas. Então como que eu vou fazer isso se eu não consigo falar? Então me ajuda, Senhor. Aí foi me capacitando. Aí eu comecei a fazer uns treinamentos também. Aí toda vez que tinha oportunidade de fazer, eu falava assim, Mudou de hábito, né, Rafa? Já, como você falou. Ó, transformação, primeiro tópico, tá vendo que eu coloquei? Falei, gente, primeira coisa, porque, Rafa, as pessoas, elas querem mudar, igual você falou, não mude, não melhore, se transforma, né? Muitas pessoas, elas querem mudar, às vezes quer melhorar. Mas a transformação você não volta, né? Não volta. Tenho certeza que por mais que você hoje está trabalhando essa timidez, agora você já consegue falar,
aquele bloqueio que você tinha antes, que travava para falar em público, já não vai voltar. Aquela Rafa foi transformada. Por quê? Porque você se deixou, você enfrentou, né? Mudou também os seus hábitos. Verdade. Né? Nossa, E outra coisa também, antes eu achava que para eu estar falando as coisas eu tinha que estudar, eu tinha que pegar livros, tinha que fazer aquelas coisas mirabolosas que não. Hoje, quando eu vi assim, hoje é a live da Fran, eu acho que eu vou ter que fazer umas anotações, vou ter que estudar. Eu falei assim, não, eu preciso acreditar em mim. Isso também é uma transformação, porque de tantas coisas que eu ouvi, eu não acreditava que eu era capaz. Eu falei assim, não, eu já ouvi muitas coisas, eu tenho coisas boas para falar para essas meninas e eu posso. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos os dias eu tenho me fortalecido nele, então eu não preciso preparar, porque eu sou capaz. Transformação é um tema muito fácil para estar falando. Primeira coisa que eu falei para vocês, vocês precisam identificar dentro de vocês o que precisa ser transformado. Então, a gente acreditando na gente já é uma transformação. Porque às vezes as crenças, desde a nossa infância, de família, são limitantes. Parente, na escola, às vezes você não tira uma nota boa e a professora vira para você e fala algo que não é de Deus, assim, sabe? E aquilo você vai carregando, sabe? E falando assim, não é possível, eu não sou capaz. Entendeu? Então, quando você está no processo de transformação, essas coisas não te perturbam mais. Saúde! Jeremias 18, Rafa, eu gosto muito, até anotei aqui, eu fiz um estudo sobre esse livro há pouco tempo atrás, e Jeremias 18, do versículo 1 ao 12, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, só para vocês, para a gente poder, né, falar mais um pouquinho. O Senhor disse a Jeremias, levante-se, vá à casa do olheiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então fui à casa do olheiro, e não deu outra. O olheiro estava lá, trabalhando com a sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía do gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Então veio a mensagem do Senhor a mim. Eu não poderia fazer exatamente como faz este olheiro, povo de Israel? Decreto do Senhor. Assim como este olheiro trabalha com barro, eu trabalho com vocês. A qualquer momento, posso decidir arrancar uma nação pela raiz e me livrar dela. Mas se o povo, né, se arrepender da vida, né, desregrada, posso reconsiderar e recomeçar com eles. Aqui eu gosto muito, porque aqui, né, é usado o vaso, né, como exemplo. E eu gosto muito de ler essa passagem aqui de Jeremias, porque a nossa vida é assim, eu me sinto como um barro, né, e com o passar dos anos, eu preciso ser desfeita e ser refeita uma nova Fran. Né, você falou com vergonha de falar que tem 34 anos, eu tenho 35 anos. Então, eu tive ciclos da minha vida, assim, que eu literalmente me tornei um barro, voltei pro barro, e Deus foi me moldando para eu me tornar um copinho, igual esse daqui, né? E, enfim, para me tornar quem a Fran é hoje. Então, às vezes, nós precisamos reconhecer, que é o que você falou, nós precisamos nos deixar ser transformada, como, né, nós falamos aqui, por Deus, né? Deus que muda. E deixar, né, o nosso caráter ser moldado, né? Porque às vezes o nosso eu, ele grita. Eu falo que o eu não grita, não, ele esguela. Verdade. E a gente quer fazer as coisas por nós. Tem uma pessoa que falou algo aqui, que vamos mudar um pouco dessa crença aqui, ó. Tô aprendendo com você, Rafa, pois também sou muito tímida. Você não vai falar isso mais. Eu não sou tímida, eu era tímida. A Carlinha. Carlinha, eu era tímida, Carlinha. Você tem que começar a falar isso pra você todos os dias. Você levanta, olha pro espelho. Eu sou capaz. Todo dia você fala, eu era tímida. Coisa passado.
Entendeu? Você fala assim, eu nasci para Verdade. vencer. Começa a fazer esse exercício, olha para o espelho, você mesmo se confronta, tudo aquilo que você acha que você não consegue, e começa, eu nasci para vencer. Deus me chamou para tocar terror nessa terra, entendeu? E é isso aí, entendeu? Quando você for fazendo esse exercício, você vai ver que você vai começar a desenvolver no seu interior algo que você nunca imaginou que você era, entendeu? Verdade. Deus mudou o caráter de várias pessoas, né, Rafa, a Bíblia. Como eu te disse, a Bíblia é o meu manual, é o nosso manual, né? E, enfim, Deus mudou o caráter de vários líderes, de várias pessoas, né? E Deus, ele não desistiu de nenhum deles. E muitas vezes as pessoas, elas acham que Deus desiste delas, né? E Deus não desiste. Desiste, Rafa? Por Não, todas as situações que você passou, Deus desistiu de de você, jeito Rafa? nenhum. Isso aí, ó lá, eu Né, era Deus não. tímida. Maciel falando, eu era tímida. Isso aí, tá A entregando. Rosane. Eu era A tímida. Elba, a Carlinha aí, ó, pôs palminha. Aqui a Júnia falou, mas devido a alguns acontecimentos na minha vida, fui obrigada a mudar. É exatamente, né, Júnia? Você foi. A vida, né, deu uma espremidinha aí para se Mas, Júnior, tornar como a uma gente pessoa falou, melhor. não mude, não queira mudança, queira transformação, porque a mudança pode fazer com que você olhe para trás. Não queira mudar, queira transformar para você não voltar mais, entendeu? Ela falou que começou a trabalhar direto com o público. E é isso, né, Rafa? A gente pede a Deus para transformar a nossa vida. Aí, ó, ela era tímida. Aí ela foi trabalhar Com o diretamente público. com o Por público, que que né? isso aconteceu? Oportunidade que Deus te deu para você melhorar e transformar aquilo que você identificou que precisava ser mudado. Entendeu? Exatamente. Vamos deixar eles fazerem algumas perguntas, então, que eu tô vendo que eles estão comentando. Podem fazer perguntas aí para mim ou para Franje. É, enquanto eles vão fazendo a pergunta, você falou muito isso, né, Rafa? A mudança ela começa por uma decisão, Sim. né? Aí depois da decisão vem a ação, e depois da ação vem uma prática, e depois da prática vem o quê? A mudança, né? A transformação que ela é para sempre, não tem como voltar. A Júnia colocou, estou buscando a transformação. Ela falou que nem conhecia a palavra de Deus na época. Gente, Deus ele é muito lindo, né, Rafa? Se a gente for ficar aqui para poder falar do amor de Deus, da transformação que Deus fez em nossas vidas, vai ser pouca essa live. O Antônio falou algo aqui muito interessante: necessidade de Eu não aprovação. vi, né? O que acontece? Às vezes nós temos esse pensamento: o que que as pessoas vão pensar da atitude que eu vou tomar? Isso também precisa acabar, porque a gente não precisa de aprovação de ninguém, a gente precisa da aprovação de Deus, só isso. Então, toda atitude que a gente tomar, a gente tem que sempre pensar o que que Deus vai pensar. As pessoas não importam, porque Deus quer o melhor pra gente. As pessoas, nem sempre. Porque as pessoas gostam de te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Entendeu? Então, Verdade. Deus é o único que pode dar opinião na sua vida. Mais ninguém. Ok? Falou tudo. Se você tem mais alguma perguntinha, acho que não, Rafa. Então vai. Mas assim, então a transformação parte para uma decisão, né, Rafa? Sim. Imagina se você, um exemplo, né? Imagina se você não tivesse tomado a decisão de parar com a sua timidez, né? De mudar isso na sua vida. E como é que foi essa mudança, Rafa? Qual que é a sensação? Responda ou veja a pergunta? Responde e a gente vai na pergunta. Então, primeira coisa, Vou marcar ela aqui. a primeira coisa que eu falei, eu decidi, né? Eu identifiquei isso em mim. Então, a primeira coisa foi isso. A gente precisa identificar. Porque como que a gente vai mudar algo que a gente não consegue identificar? Então, depois que você identifica, conexão sempre tem que ter, né? Com Deus, relacionamento. Para que Ele nos direcione as atitudes que a gente pode tomar. Então, eu fui fazendo isso, Verdade. fui lendo livros a respeito da questão que eu achava. Por exemplo, emocional. Era algo que eu precisava mudar muito. Tudo que falavam comigo que eu não gostava, eu chorava. Eu não conseguia. Eu não conseguia responder, eu não conseguia me defender. Eu só sabia chorar. Senhor, isso não é normal.
que eu preciso fazer? E comecei a me interessar por situações, assim, livros, palestras de inteligência emocional. Eu preciso ter uma inteligência emocional para eu lidar com essas dificuldades, porque chega, cansei de ficar deixando ser dominada por esse sentimento que não provém de Deus. Então eu comecei a buscar, entendeu? Eu falei assim, não. E as pessoas não, sabe uma coisa que eu li no livro muito interessante, que chama A Raiz da Rejeição? O inimigo age na nossa vida assim. Se ele identificar algo, nossa, tá ficando muito mais escuro. Se ele identificar... Ficou mesmo. Uhum. Se ele identificar algo na nossa vida que é um bloqueio, ele vai trabalhar aquilo com as pessoas que estão à sua volta para te bloquear cada vez mais. Por exemplo, eu já contei numa live passada que eu tinha um bloqueio com o meu cabelo. Tinha muito vergonha do meu cabelo, tanto é que eu usei por muitos anos mega hair. Porque eu não aceitava o meu cabelo do jeito que ele é. Hoje eu tô usando o meu. Então, como o inimigo sabia que eu tinha vergonha de mim mesma, pessoas ao meu redor riam do meu cabelo, debochavam, falavam que eu era feia com o meu cabelo. Então, olha só, o tanto de gente que se aproximou perto de mim para me bloquear cada vez mais. Então, se você não identificar e quebrar isso, isso vai te arrastar por muitos anos. E eu fiquei 18 anos com isso arrastando dentro de mim. As pessoas me olhavam e falavam que eu era feia e eu não conseguia rebater. Não, eu sou linda porque Deus me criou a imagem e semelhança dele. Acabou. Que lindo isso, Eu Rafa. não conseguia porque aquilo me retraía, aquilo me bloqueava. Então, até eu entender que eu precisava rebater de uma forma com uma inteligência emocional, isso foi me paralisando durante 18 anos. Quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus, como que eu consegui ficar tanto tempo presa, bloqueada, de uma coisa que era tão fútil, porque eu não me achava linda, vamos dizer assim. Hoje eu acho que é fútil, mas por muitos anos eu não achava, porque eu decidi enfrentar, entendeu? E enfrentar não é brigar com as pessoas, falar assim, para com isso, você não sabe o que você está falando. Enfrentar no sentido, tipo, eu retraía todo o mal. E a gente tem aprendido, né, Fran, que a gente tem que usar os 3 Cs, que é captar, canalizar e converter. Eu não, eu canalizava as coisas negativas para dentro de mim. E aquilo me prendia, eu só me escondia. Mas não, hoje eu canalizo somente o que é bom. Então, quando a gente aprende que a gente só tem que canalizar o que é bom e jogar para fora aquelas coisas negativas, nada mais vai nos abalar. E hoje nada me abala. Verdade. Hoje eu sou livre, eu posso chegar aqui. Eu tava de coquinhos, eu falei assim, não, vou soltar, porque aí também nem tanto, né? Mas eu sou livre, se eu quiser vir aqui na live de coquinho pra você, eu não me importo se alguém virar falar que eu não tô legal, porque eu sou linda, a imagem e semelhança do Senhor, e eu sou livre e acabou, entendeu? Então isso é uma transformação que eu tive que, cara, foi uma das melhores coisas que tem acontecido esse ano na minha vida, porque foi esse ano que eu me transformei assim. Ô, Rafa, e você, absolutamente, descobri mais uma coisa que nós, né, temos em comum, porque se você olhar até março, meu cabelo, eu usava progressiva. E quando foi agora em março, eu também decidi que eu ia aceitar o meu cabelo, né? E eu não sabia que o meu cabelo era todo cacheadinho, assim. Quando eu vi os cachos, eu falei, meu Deus, eu fiquei praticamente, vou falar, mais de 20 anos fazendo química no meu cabelo, sem conhecer ele. Então você falou de transformação assim no cabelo, e assim, hoje eu amo, e que libertador que foi isso pra mim. Nossa, assim, você falou do cabelo, lembrei disso, né, assim. Vamos responder a Rosane, que eu não sei como é que aparece. Aqui já vai dar 9h05, já tá acabando a nossa live. Eu falei, meu Deus, já passou uma hora. A Rosane tá assim, eu gostaria de saber como ser menos tímida. Tenho medo de falar em público. Então eu vou deixar pra você, Rafa, responder pra ela. É o que eu falei antes, necessidade de aprovação. Você tá com medo de falar, com medo do que as pessoas vão achar. Tenho certeza que é isso. Você não tem que ter medo do que as pessoas vão achar. Apenas comece. Eu não sei qual é a sua profissão. Né? Vamos supor que você trabalha atendendo as pessoas.
começa a conversar mais com essas pessoas. Começa a ter mais interesse nos problemas dela. Porque aí você vai começando a desenvolver a sua fala. Entendeu? Você não pode estagnar. Você tem que começar. Você é tímida o quê? Falar em público? Começa a falar. Se estiver assim na rua, você vai no comércio, começa a falar com as pessoas que você não conhece. Puxa assunto. Entendeu? Para você começar a tirar isso dentro de você. Verdade. A Adriana colocou, meu Deus, eu vivo preocupada com a opinião dos outros. É a opinião que menos tem que ser importada, né, Rafa? Verdade, não importa não. Nós nunca vamos conseguir agradar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ana Paula. A Rosana. As meninas falaram que você é linda, viu, Rafa? Obrigada. A Carlinha falou só ouvir verdades. Ai, Jesus, glória a Deus, né? Então, meninas, nós já estamos no finalzinho. Rafa, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais para a gente encerrar, fazer uma oração aqui com as meninas, porque sempre eu gosto de deixar um encerramento. Vou deixar você fazer o seu encerramento e eu finalizo. Tá bom. Então, meninas, muito obrigada pela participação de todas vocês. Foi muito bom estar aqui, ouvir um pouquinho, tá? Espero que o conhecimento que eu passei um pouquinho para vocês a respeito de transformação possa ter aberto de verdade a mente de vocês, que vocês não deixam algo que tem em vocês dominar, entendeu? Que vocês possam sim querer mudança, mas não mudar para permanecer, mas para ser transformado, para passar para o próximo nível. Porque o dia que vocês estiverem no nível da transformação, nada mais vai lhe parar. Nada mais lhe parar. Amém? Amém. Então é o que eu disse, meninas, a mudança ela começa por uma decisão, né? Eu tenho sido transformada por Deus, a Rafa tem sido transformada por Deus, e quando Deus colocou no meu coração para a gente fazer essas lives, não é porque a gente quis vir aqui para falar das mudanças, não. É para motivar, é para transbordar na vida de vocês essa transformação, para que vocês decidam ser transformados. Nós somos mulheres, tem homens também presentes, e nós precisamos nos deixar sermos transformados. E Deus, quando Ele nos transforma verdadeiramente. E a transformação, ela tem que ser de dentro para fora. Não adianta nada, né? A gente falou de cabelo aqui, enfim, mas não adianta nada eu mudar meu cabelo, né? E não ser transformada internamente. Então a transformação ela é de dentro para fora. Então o que eu quero dizer para vocês essa noite é que não aceite as mentiras do inimigo na vida de vocês. Né? Ele veio com uma função, matar, roubar e destruir. E ele tenta nos matar, ele tenta nos roubar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa vontade de viver. E ele tenta de todas as formas destruir a nossa vida, destruir as nossas famílias, destruir. Né? Então, assim, não deixe, sabe, se posicione, toma decisão. A Rafa falou isso no início da live e eu coloquei no final das minhas anotações. É tão engraçado que eu coloquei no final e você falou no início. Decisão. Decida se deixar, né, ser transformada por Deus. Decida. Se tem algo na sua vida que te incomoda, que não te faz... Né, eu tenho o hábito, o costume de falar que nós somos mulheres plenas. O que é plenitude? É plenitude em todas as áreas da nossa vida. Ah, mas eu não sou plena. Não, Deus já te criou com tudo que você precisa. Você precisa apenas o quê? Potencializar, externar isso. Sim. Só que você se deixa ficar oprimida por causa do cabelo, por causa do que você acha a seu respeito, por causa do que as pessoas falam a seu respeito, por causa de N motivos, né? E só... através da decisão, é quando você dá um basta. Sim. Você falou isso, que eu anotei aqui, basta. O ponto é esse, é dar um basta, não aceitar que o inimigo te oprima mais. Então é isso que eu quero deixar para vocês, já vamos finalizar, falta um minutinho. Que Deus, Ele abençoe a vida de cada uma de vocês. Que vocês decidam, né, a partir de hoje, se tiver alguma coisa... Deus, com cada pessoa, cada mulher, cada pessoa que estiver presente nessa live, que incomode, que elas precisam ser transformadas, Senhor. Pai, vai de encontro a cada uma delas neste momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, que elas possam tomar a decisão nessa noite
de deixar, ó Pai, mesmo que doa, mesmo que elas sejam esmagadas, mas que elas vão se tornar grandes pessoas, outras mulheres, outros homens, ó Deus. Então, Pai, faça, ó Pai, a transformação e que elas decidam, Pai, aceitar